Sejam bem-vindos a este DAZN F1 com o apoio da Solverde.pt. Noite de segunda-feira, noite de semana de Grande Prémio dos Estados Unidos da América. Pela segunda vez esta temporada temos corrida nos Estados Unidos da América e é um fim de semana especial, é fim de semana de corrida sprint. Vamos, neste episódio, debater também muito daquilo que tem sido a atualidade da Fórmula 1, mas não só. Ruben Valente, João Carlos Costa, bem-vindos meus amigos. Hoje, segunda-feira, com um convidado muito especial. Já daqui a instantes o João Amaral vai também juntar-se a nós. E um convidado muito especial porque recentemente adicionámos ao cardápio de transmissões da DAZN a Fórmula 4 Espanha, onde temos piloto português, Noah Monteiro, é o nosso convidado especial. Noah, bem-vindo à DAZN, bem-vindo para esta conversa. Quem é o Noah Monteiro? Conhecemos-te das pistas, mas quem és tu? Apresenta-nos. Olá, sou o Noah Monteiro, sou piloto de Fórmula 4, filho do Tiago Monteiro e da Diana Pereira. Tenho 15 anos e é isso. Levaste mesmo à letra esta questão de apresentar. Disseste aí duas coisas muito importantes. Primeiro, que és piloto, que tens 15 anos. Segundo, és filho do Tiago Monteiro. Mas és muito mais do que o filho do Tiago Monteiro. És alguém, corrige-me se estiver errado, que está a começar a construir a sua carreira. E uma carreira, este ano, curiosamente, corres com o 81, que é o número inverso àquele que era o do pai, o 18. Corres com o 81 e são 81 pontos que tens nesta altura, nesta temporada da Fórmula 4 espanhola. És segundo classificado e isso é o mais importante na classificação dos rookies. Como é que está a ser esta temporada que até já passou por Portimão? Está a ser uma temporada cheia de aprendizagens, sem dúvida, e com evoluções muito grandes, a passar algumas das nossas expectativas, por isso é bastante bom. Como mencionaste, curiosamente tenho 81 pontos, que é o número que eu estou a correr, que sim é o inverso do número do meu pai. Isso também é uma pequena história por trás, mas sim, está a correr surpreendentemente bem. Estamos a atingir os nossos objetivos, ainda falta melhorar algumas coisas, mas em geral está a ser uma boa época. Já vamos a essa história porque queremos saber porque é que corres com 81. Há sempre uma particularidade, porque é que o piloto escolhe o número A ou eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso também. Mas antes tu falaste aí estão a ser cumpridos parte dos objetivos desta temporada. Quais é que eram esses objetivos? Nós entramos para a temporada um bocado assim de paraquedas, não tínhamos muitas expectativas, honestamente, desde o início do ano, porque o passo dos karts para as fórmulas é o passo mais difícil e mais importante da carreira de um piloto, por isso nós sabíamos que ia ser complicado adaptar a isso tudo. Depois do primeiro fim de semana sabíamos que podíamos andar na frente, por isso as nossas expectativas era tentar ficar o máximo à frente possível e já conseguimos conquistar bastantes bons resultados. Já fizemos pole position logo no primeiro fim de semana oficial, por isso começámos bem o ano. Curiosamente, o último fim de semana, o fim de semana que se correu em Jerez de la Frontera, foi o último até agora, até porque temos rondas finais no Ricardo Tormo e em Montmeló. Curiosamente também, ou não, vais tu dizer-nos, foi o primeiro fim de semana de transmissões na DAZN, que adquiriu esta competição para vários territórios, Portugal incluído, e foi o fim de semana em que conseguiste amelhar mais pontos. Foram 22 pontos no total. Sim, acho que foi o que acumulámos mais pontos pela razão de... Acho que foi o único que não tivemos nenhum DNF oficial ou algum tipo de penalização, porque temos tido esse azar ao longo do ano. Temos tido problemas de carro e temos tido problemas com outros pilotos em geral, como acontece em tudo nos carros, mas sim, foi por isso que fizemos um máximo de pontos, porque logo no primeiro fim de semana teríamos obtido o maior número de pontos logo desde o início, porque tínhamos feito logo segundo lugar, isso aí eram logo muitos pontos, e depois conseguimos acumular mais ao longo dos resultados a seguir. Mas eu diria que apesar de termos muitos altos nesta época, temos tido também bastantes baixos, por razões que eu não posso controlar,
E isso são outros fatores. E são fatores que um piloto não controla. Tu tocaste aí num ponto muito, muito importante. E nos últimos dias tem-se falado muito de pilotos que saem. Tu falaste no aspecto de saltar de um kart ou dos karts para um Fórmula, que é um passo gigantesco que um piloto dá. Por isso, abrindo também aqui a conversa, Ruben Valente, João Carlos Costa, nos últimos dias soubemos que o Kalle Rovanperä vai também saltar para os Fórmulas. Não se vê a vida muito fácil para o piloto. Posso ser eu, antes de mais dar as boas-vindas ao Noah, da Zone. Sim, é verdade, acho que essa passagem não deve ser fácil e queria aqui frisar também uma coisa, que é o Noah estreia-se nos Fórmulas 4 e na Fórmula 4 Espanha e consegue desde logo uma pole position. Eu acho que aqui também deve ter dado um grande alento ter começado da melhor forma possível. Sim, foi aquilo que já tinhas dito, não é? Começar um ano assim tão em grande. Isso deu-nos mais confiança logo desde o início, o que por um lado foi bom, por outro se calhar não, porque quando tínhamos resultados menos bons ficávamos mais em baixo, digamos, e percebíamos que tínhamos ainda muito que trabalhar, mas de resto, sim, começámos logo bem, o que foi importante. Isto para mim é um bocado difícil falar com o Noah, porque eu habituei-me a ver o Noah quase bebê, correr nas boxes do WTCC atrás do pai, fica um bocado complicado. Noah, mas tu falaste dessa transição do karting para os Fórmula, e é um passo muito importante. No fundo é aquilo que define a possibilidade de um piloto que se dá muito bem no karting, consegue bons resultados, repetir o feito depois nos Fórmulas, e a Fórmula 4 nesse aspecto é uma grande escola. Tu falaste nessa dificuldade, é uma dificuldade mais mental, mais física, é um bocadinho o conjunto das duas, é a forma de trabalhar com uma equipa no karting que é diferente de trabalhar com uma equipa, e a Campos é uma das melhores equipas de monolugares do mundo, depois nos Fórmulas? Eu acho que é tudo diferente, muda mesmo tudo que acabaste de mencionar. Foi como se estivesse a recomeçar a minha carreira de corridas outra vez, senti que tive de aprender tudo outra vez, por isso sim, foi o passo mais difícil na minha carreira até agora. E também vai ser o mais importante para demonstrar o que eu posso fazer no meu futuro. Mas toda a gente diz que o karting é uma escola fundamental, não só nos circuitos, mas principalmente para um piloto que quer fazer carreira dos circuitos. O que é que trouxeste do karting? As linhas de trajetória, a competitividade, o saber lutar por posição, o procurar o erro do adversário, o evitar o teu erro. Foi isso que trouxeste do karting para os Fórmulas? Exatamente isso. Trouxe essas bases de racecraft, onde obviamente já me habituo um bocado mais a como é que tenho que correr. Mas disseste exatamente tudo que eu ia dizer do que se pode observar dos karts, porque de resto muda tudo. E como é que é um dia, excetuando quando vais para um fim de semana de competição, como é que é o teu dia-a-dia? Tens que aliar, acredito eu, o treino com uma parte fundamental do crescimento de um ser humano, que é a educação. Tens também esse lado. Sim, eu tenho esse lado. Há muitos pilotos que deixaram a escola para se focar mais nas corridas. Eu continuo a fazer os dois. Tenho de focar ao máximo nas corridas quando estou num fim de semana de corrida, e depois quando estou em Portugal tenho de ir à escola, por isso não é fácil. Tenho escola normalmente das 8 da manhã às 6 da tarde, e depois tenho treino em casa, físico, e é isso. É um bocado difícil alinhar as coisas, mas tem que ser. Sentes, já fiz esta pergunta a outros pilotos que por cá passaram e noutros fóruns, sentes que em Portugal se dá as condições para que um jovem possa, ao mesmo tempo que quer estudar, ser também piloto? É conciliável? É algo que está nesta altura a ser... os teus professores, neste caso, ajudam-te? A mim, pessoalmente, eu sinto que tenho bastante sorte nesse sentido, porque a escola ajuda-me imenso. Eu tenho uma espécie de ensino individual, não presencial. Basicamente, eu tenho de ir à escola, ter as aulas e aprender, e depois no fim do ano tenho de fazer os exames nacionais a tudo. O que obviamente é mais difícil, mas com isso posso também me focar nas corridas, e depois quando venho cá os professores dão-me explicações sozinho, e eu consigo apanhar mais facilmente o que os meus colegas estão a dar.
Vamos à história do 18. Vamos à história do 18. Do 81. Neste caso, é Sim, do 81. O teu pai correu durante muitos anos com o 18, era o número do Tiago. Famoso SEAT com o 18. Os famosos todos do WTCC. Infelizmente, uma carreira em termos de WTCR, na altura já, que acabou um bocadinho cedo demais. E com os resultados que não eram esperados, até porque nesse ano o pai podia ser campeão do mundo. Mas porquê o 81, Noah? Conta lá. O 81 é... A base vem de ser o invertido do 18. Sim. Porque eu gostava... O 18 é o número da nossa família, basicamente. Usamos o 18 para quase tudo. E... Ok, eu queria ser um bocado diferente na escolha. E começou a partir no meu primeiro ano de cartas, eu não podia usar o 18. E o 81 também estava ocupado. Então, na altura até usei o 93 por causa do Marques. E depois no meu segundo ano de cartas já quis fazer essa inversão do 18, porque no ano anterior a começar eu fui a Macau ver o meu pai a correr e ele teve de usar o 81 e ganhou essa corrida. Por isso eu também gostei disso na altura. E depois fiquei o 181 no ano a seguir, o que também era interessante porque era o 18 mais o 81. E daí fiquei com o 81. Tenho curiosidade também, ser filho de um piloto que inclusive chegou à Fórmula 1, fez um pódio, as circunstâncias desse pódio pouco interessam agora para esta conversa. É um pódio, e para todo sempre será um pódio. Facilita-te a vida abrindo-te as portas, mas coloca-te muito peso em cima dos ombros, ou quando pões o capacete esse peso deixa de existir, ou seja, o Noah é apenas o Noah e não o Noah Monteiro. É isso, eu estou nesta fase da minha carreira a tentar abstrair esses pensamentos de ter de carregar o que o meu pai fez. Então eu esqueço completamente que o meu pai foi piloto e tento fazer uma carreira com o meu nome, Noah Monteiro, e obviamente ajuda imenso as portas que o meu pai me abre. Ele faz o máximo que pode nesse sentido, ele ajuda-me o máximo que consegue. Mas eu tento fazer uma carreira com o meu nome para mim, não para os outros nem para o meu pai. Faço isto porque eu realmente gosto e porque quero fazer uma carreira e mostrar o que é que eu consigo fazer. Não resistes a fazer-te uma pergunta de continuação. O teu pai não teve um início de carreira normal. O teu pai começou tarde demais para aquilo que é normal e começou nas corridas de Porsche, quando depois fez uma carreira nos monolugares e a seguir sim uma carreira nos carros de turismo. Achas que ele de alguma forma contigo está a emendar a mão? Ok, ele direcionou-me bem no início, nos karts, porque o meu primo também já tinha começado a fazer. Por isso eu diria que eu estou a fazer uma escola mais simples e melhor preparada do que a dele, apesar de na altura ser um bocado diferente, mas ele está-me a ajudar a direcionar para o que eu quero e para o que eu posso fazer, e sinto que isso é uma grande ajuda. Eu queria aqui fazer uma pergunta ao Noah. Faltam 2 rondas para o final do campeonato, Noah. Quais são os teus objetivos para estas últimas 6 corridas do campeonato? O que é que ambicionas? Foi aqui um trajeto, começaste muito bem, depois houve aqui alguns altos e baixos. Aqui para estas 2 rondas, o que é que nós podemos esperar de ti? O que é que tu esperas também para estas corridas? O que eu queria mesmo era ganhar à geral. Seria o objetivo, porque já é o objetivo que tenho desde o início do ano, basicamente, e que tivemos oportunidades de estar lá, tivemos azares que nos tiraram essas oportunidades, continuamos a trabalhar para conseguir chegar lá, e agora vamos ver os fatores que temos para as próximas 2 corridas, se chove, se não chove, como é que eu vou estar. Daste bem à chuva? Com o carro, com a pista. Se me dou bem à chuva, depende. Tem dias que gosto de chuva, tem dias que não gosto de chuva, por isso vai ser interessante se chover. Mas a última vez que corri à chuva no Fórmula 4 correu bem, por isso vem à chuva. Entusiasmado. Vem à chuva para o Ricardo Tormo. Olha, nesta segunda-feira que estamos a gravar este episódio do podcast, saiu a lista de participantes na Taça do Mundo de Fórmula 4 em Macau. Esteve alguma vez nos teus projetos já fazeres essa Taça do Mundo em Macau logo no primeiro ano, ou ficará para o futuro? Sem dúvida, nos próximos anos iremos fazer, mas sim, era um projeto que já tínhamos desde o início do ano fazer, e depois apercebemos que não só
tinha colisão com a última corrida em Barcelona e como nos apercebemos que eu não posso fazer a corrida porque eu ainda vou ter 15 anos e só posso fazer a partir dos 16, por isso este ano acaba por ser impossível fazer, mas é uma coisa que vamos querer fazer. Fica para o ano, quem sabe. Não vamos deixar para o ano é também uma ligação, corrijo-me se estiver errado, Noah, mas que me parece bastante especial, até porque isso foi visível em Portimão, a tua ligação ao António Félix da Costa, que é um piloto que tem o palmarés que tem, e nós sabemos qual é o palmarés do António. Tem, sobretudo, também uma forma de estar no desporto que é cativante. O que é que o António te transmite? O que é que falam, obviamente, de corridas, os dois? Que ensinamentos é que o António também te tem passado ao longo dos últimos tempos? Sem dúvida, ele traz mais alguma motivação para competir. Conseguimos fazer ali sempre com alguma competição, nem que seja nós os dois a correr nos karts ou ele a motivar-me para eu ir para a corrida. Eu conheço o António desde que nasci, praticamente. Meu pai sempre trabalhou com ele desde que eu nasci e eu olho para ele como uma espécie de mentor. Ele já me ajudou bastante, não só nas fórmulas, a adaptar-me a perceber onde é que tenho de melhorar e como tenho de melhorar, porque ele também já passou por isso. Por isso é um piloto que eu olho para como uma referência, sem dúvida uma referência para mim, e o objetivo é fazer o que ele não conseguiu por outros fatores, que foi chegar à Fórmula 1, e ele vai-me ajudar nesse percurso e a evitar o que lhe aconteceu, que não foi tão bom. Na altura foi pelo Daniel Kvyat, que chegou lá com mais dinheiro e foi isso que aconteceu, mas ele vai-me ajudar a direcionar melhor para os objetivos que eu tenho e a dar mais chance de chegar lá. Então, o teu objetivo principal é mesmo chegar à Fórmula 1 e voltarmos a ter uma representação portuguesa na Fórmula 1? O objetivo principal será sempre esse. Se nos apercebemos que não está a ir bem nesse caminho, vou ficar obviamente ligado ao mundo das corridas, nem que seja em GTs ou Hypercars, ou mesmo nos monolugares na Fórmula E, nem IndyCar no Japão, nem IndyCar nos Estados Unidos, Super Fórmula no Japão. Irei sempre ter outras opções se não der para chegar à Fórmula 1, mas o alvo é a Fórmula 1, sem dúvida. Oh, Noah, e os planos para a próxima temporada? Já há alguma coisa pensada? Já há alguma coisa a ser trabalhada? Obviamente, conforme o final do ano, com os resultados, vai alterar bastante o que temos planeado, o que honestamente não é muito. Das duas, uma, ou eu faço mais um ano de Fórmula 4 para mostrar que realmente consigo estar aqui para ganhar e ser campeão, ou subo para a Eurocup 3, o que seria também um desafio bastante interessante, mas é uma coisa que iremos ter ainda a ver, ainda não está nada decidido. Gostava muito, obviamente, das duas opções. Subir para uma categoria nova seria interessante, mas se tiver de ficar na Fórmula 4, faço com muito prazer tentar ser campeão. E já agora deixo-te o convite. Podes fazer na Fórmula 4 Espanha ou na Fórmula 4 Itália, por qualquer uma delas podemos ver na DAZN e teremos todo o gosto. Noah, obrigado pela tua presença aqui connosco. Muito boa sorte mesmo para o Ricardo Touro, mas depois também para Montmeló, para este final de temporada. E no final da temporada cá estaremos, e sem te querer colocar muita pressão em cima, era bom ouvir a portuguesa. Era. Era sim, senhor. Já tivemos perto, houve fatores que não nos deixaram obter isso, mas vamos continuar a trabalhar para chegar lá. E esse é o objetivo principal. Noah, obrigado uma vez mais por esta conversa. Obrigado, fim de semana de Fórmula 4 Espanha, no traçado do Ricardo Touro em Valência, para seguir, obviamente, na DAZN. Mas este é fim de semana também de Fórmula 1, aqui na DAZN. Austin's just a great weekend in general. Austin is like the one new track that's like they hit the nail on top of the head with it.
It's an amazing atmosphere from all the fans. It's a cool city. The build-up has been intense, but now it's race day in America. It's a great combination of corners. You have lots of different lines you can take, and you've got the three sectors just coming really well together to create good racing. We have seen some wonderful moves through the years. He's down the inside, and Max Verstappen takes the lead. The track's got a different variety of corners. You have sector 1, very high speed, and then there's some big braking zones. Oh my goodness, and that is Fernando Alonso. It's, a challenge in the car. It is a brilliant sight to behold. It is game on in Austin. One heck of a racetrack. Fim de semana de sprint no traçado do COTA, no Texas, e vamos, por isso, partir para a antevisão, de alguma forma, àquilo que pode vir a ser este fim de semana, com temas quentes, com Charles Leclerc, por um lado, a colocar pressão e na Ferrari a não gostarem daquilo que foram as palavras do piloto monegasco no final do Grande Prémio de Singapura, mas esta é uma história que não é de agora, tal como não é de agora as revelações que vêm a público no processo que foi movido pela McLaren a Alex Palou e que, entretanto, está também a transpor-se para a equipa de Fórmula 1, porque aí o ambiente está também um tanto ou quanto quentinho. Já se juntou a nós o João Amaral. João, bem-vindo, e deixa-me já começar por ti. E se calhar começarmos por Charles Leclerc. Pode Charles Leclerc ser uma opção e mexer com a McLaren? Olá Oscar, olá João, olá Ruben. Quer dizer, eu acho que o Leclerc, sobretudo, mais do que mexer com a McLaren, está a pensar pôr-se a mexer. É essa a maior conclusão das declarações do manager dele a semana passada. Eu acho que ele está a tentar fazer um bocadinho aquilo que o Max Verstappen tem feito ao mercado de pilotos, com outro valor, com outra capacidade para mexer no mercado, mas sendo um piloto Ferrari de criação, sendo mais do que da cantera, ele é quase da creche da Ferrari. As coisas não têm corrido bem. O ano passado acabou, temos-lo dito, semana após semana, o ano passado acabou com uma nota muito positiva e este ano a desilusão é por isso também bastante maior. É verdade que a saída do Charles Leclerc mexerá com o mercado de pilotos, pode mexer com a McLaren, eu não vejo uma ligação para já direta, mas sim, quer dizer, as coisas na McLaren também não ficarão assim para sempre e, portanto, qualquer vaga que abra e qualquer team principal vai gostar de ter o Charles Leclerc na sua equipa. Também dissemos isso desde o início do ano. 2026 é o ano zero, vamos chamar-lhe assim. A assinatura do Hamilton com a Ferrari é mais para 26 do que para 25. O Verstappen falou muito no mercado de pilotos, da possibilidade de sair da Red Bull, mas vai aguentar 2026 para ver o que é que a equipa austríaca com motores Ford lhe vai oferecer, e eu acho que o Leclerc está basicamente a pôr-se neste mercado e a adiantar-se um pouco a essa jogada, dizendo atenção que o tabuleiro está aqui, mas eu ainda sou uma pedra importante neste tabuleiro e tenho um contrato, nós não sabemos de quantos anos, é um contrato de multianual com a Ferrari, o que quer que isso queira dizer. Agora, não é seguramente, é isso que eu acho, não é uma carta fora do baralho, pode mexer com a McLaren, sim, não é, eu diria, uma consequência, não é um nexo de causalidade absolutamente direto, sair de um lado e ir para o outro. Haverá seguramente mais vagas, temos a novela constante da renovação ou não renovação do George Russell, que pode também deixar o Toto Wolff com algum lugar em aberto. Se o Verstappen sair da Red Bull tem por aí, enfim. O mundo é uma ostra para um piloto com a qualidade do Max Verstappen, do Charles Leclerc, do Max Verstappen também, necessariamente, claro. Explico-vos já porque é desta analogia e desta pergunta que faço, porque o ambiente na McLaren está quente, sabemos que para 2026 há muita expectativa em relação aos motores, unidade motriz da Mercedes, parece que vai ser a melhor. Charles Leclerc está na Ferrari há anos suficientes e vê os anos andarem cada vez mais e a idade avançar cada vez mais. São 27 anos nesta altura. João, e para um piloto que assinou pela Ferrari, que é uma espécie de um protégé da Ferrari e que a Ferrari queria tornar campeão, cada vez mais vê esse eventual título numa miragem. Por isso, se calhar o melhor é ir procurar fora, ou teremos uma outra versão de um já famoso piloto na Ferrari que para lá andou e que não conseguiu ser campeão do mundo. São tantos os pilotos que andaram na Ferrari que não foram campeões do mundo, mesmo alguns que já tinham sido campeões do mundo.
são mais aqueles que fazem a exceção ao contrário. Vamos ver, o Charles Leclerc, ao que parece, tem um contrato até 2029, portanto é talvez o contrato mais longo da Fórmula 1 atual, mais longo até do que o do Max Verstappen. As opções do contrato podem ir até 2029 e caberá por certa à equipa e também ao piloto, com algumas cláusulas, manter o contrato até esse ano de 2029. Esse contrato foi assinado no início de 2024. Depois de uma temporada de 2023 não se pode dizer que foi brilhante. Até agora a melhor temporada do Charles Leclerc foi a de 2022, ele já terminou em segundo no Campeonato do Mundo, é o melhor resultado em absoluto. A Ferrari no início da temporada deste novo regulamento que agora acaba, mostrou um carro extraordinariamente competitivo. Podemos dizer que até ao Grande Prémio de Espanha em Barcelona nesse ano se pensou que o Charles Leclerc seria verdadeiramente candidato ao título e que a Ferrari poderia até inclusivamente dominar a segunda parte da temporada. A Red Bull ainda não estava ao nível que depois mostrou estar, mas em 2023 a Red Bull esteve ao melhor nível, esteve a um nível dominador. E foi no final desse ano, início do outro, que o Charles Leclerc assinou pela Ferrari. O que é que mudou desde então? Não mudou grande coisa, mudou, digamos, o modus operandi de alguns responsáveis, talvez. Tem saído muita gente importante, inclusivamente o seu próprio engenheiro de pista da Ferrari. Sim, senhora, também é verdade. Isso poderá levar o Charles Leclerc a não estar tão satisfeito? Ou é mesmo só uma questão da falta de resultados? Vamos ver. O Charles Leclerc este ano teve uma oportunidade de ganhar um grande prémio. Foi na Hungria. Ele próprio veio dizer... E no Mónaco? No Mónaco menos. Se tivesse feito uma boa qualificação. Obviamente. Mas na Hungria tinha carro que parecia capaz de ganhar o grande prémio. Ele justificou, com ele próprio, mas sobretudo com decisões da equipa, a não obtenção do resultado que parecia vir a acontecer no início da prova. E é isso que está a cair mal em Itália. E nos últimos 5 grandes prémios as coisas têm corrido francamente mal à Ferrari. Ou seja, quando vemos Mercedes e Red Bull a continuarem a evoluir, a Ferrari, apesar de ter trazido algumas pequenas novidades, não evolui. Já tem os dados todos postos em 2026, se calhar, mas a verdade é que depois sabe-se que 2 peças-chave do departamento de motores saíram, ou vão sair para a Audi. E isso poderá ser um problema para o desenvolvimento do projeto de motores 2026. E deixa-me aqui fazer já um bocadinho de publicidade. No GP Confidential desta semana vamos falar exatamente dessa unidade motriz da Ferrari e daquilo que é o projeto dessa unidade. Já está na app da DAZN, já podem ver. Já está na app da DAZN, já se pode ver. E de facto, pelos vistos, é teoricamente revolucionária. O que é interessante se pensarmos que a Ferrari poderá ter comprometido, digamos, esta segunda parte da temporada um bocadinho por causa desse projeto 2026, seja a nível de chassi, que é também um fator importante, seja a nível da unidade motriz. Acho que o Charles Leclerc, sobretudo, está desiludido. Está desiludido depois destes anos todos, ter entrado para a Ferrari e logo no primeiro ano ter conseguido vitórias, ainda não ter conseguido ser campeão do mundo. Ele esperava tirar partido do novo regulamento, em 2022, parecia ser capaz de o fazer, mas ao final do ano foi apenas segundo. A partir daí as coisas têm vindo a piorar, apesar do excelente final de temporada no ano passado. Portanto, digamos que acho que é mais uma decisão de emoção do que outra coisa qualquer. Ele sabe muito mais do que nós daquilo que se passa dentro da estrutura. E, de facto, os tempos na Ferrari não são bons. Até porque o Hamilton, e a acreditar naquilo que está escrito na edição de hoje do Corriere, veio trazer novamente mais dados para cima da mesa, voltou a escrever uma carta para Maranello, diz que pede mudanças na forma de atuar de toda a equipa, diz que não há correlação entre aquilo que a equipa dá na pista com aquilo que dá em Maranello. Parece que os dois lados da barricada, e aqui o barricada muito comado, não falam um com o outro. Diz que tem tido pouca influência na decisão estratégica dos grandes prémios e queria ter mais. Portanto, Hamilton. Digamos que os dois pilotos não estão satisfeitos. E a Ferrari criou um problema que tem 2 pilotos que olham para o carro de Fórmula 1 de uma forma oposta. E isso fez com que, se calhar, a preparação dos 2 carros e a forma como evoluíram os 2 carros fosse de tal maneira oposta que não encontrou uma linha convergente. Esse poderá ter sido o maior problema da Ferrari este ano. Então, e avançamos já para a pergunta, não sem antes dizer que vamos já às palavras de Charles Leclerc, mas a pergunta que vos vou fazer imediatamente a seguir é: foi Charles Leclerc o homem que pôs primeiro o dedo na ferida e agora vai Lewis Hamilton? Vamos só recordar essas declarações de Charles Leclerc no final do Grande Prémio de Singapura, a dizer que não vê nada de positivo daqui até ao final da temporada. I wish I could say that I'm positive for the rest of the season. I don't think there's anything in the car at the moment that proves me that we are going to do a step forward, and I think this is the reality of our situation at the moment, and I don't quite know how to turn that situation around because we don't have new parts or anything coming to the car.
Só as palavras, no final desse grande prémio, ao Laurence Barreto dos meios da Fórmula 1. Ruben, terá sido o Charles Leclerc o primeiro a meter esse dedo na ferida, sal na ferida, o que se quer dizer, e agora Lewis Hamilton, porque diz também que parece que não há um casamento perfeito entre aquilo que se vai passando em pista e aquilo que se vai trabalhando em Maranello, ou é cada vez mais um agudizar de uma crise que há na Ferrari? Eu acho que é um desânimo natural por não existirem resultados, mas acredito que também é face ao ano que estamos a viver. 2026 está já aí, a Ferrari está a apostar as suas fichas no próximo ano, mas também o Charles Leclerc está há muitos anos na Ferrari e ele sabe da sua valia, o seu empresário sabe da sua valia, e como um dos melhores pilotos da grelha, ele sabe que é, ele quer também estar num dos melhores carros. Já esteve próximo de estar num dos melhores carros, já venceu, já esteve mais perto daquilo que é o seu objetivo, que é ser campeão do mundo. Ainda assim falta qualquer coisa, e neste ano está a faltar muita qualquer coisa à Ferrari, tanto para Charles Leclerc, que tem maximizado os resultados na Ferrari, como para Hamilton. Mas acho que a insatisfação também já vem de algum tempo para o Leclerc, e isso é notório nestas declarações que ouvimos já há instantes. João e João, Companhia Limitada, a pergunta está feita. Deixa-me só acrescentar uma coisa, e que é digamos que é um facto paralelo. Na notícia do Corriere, relativamente àquilo que o Lewis Hamilton terá escrito para Maranello, vem outra parte, que é alguns rumores que circulam em Itália, e é normal, Itália é isso mesmo. A comunicação social de desporto motorizado em Itália vive disso, e a Ferrari é o principal impulsionador das notícias. Quando está no topo só se pode dizer bem, quando está menos no topo, para não dizer muito abaixo, a maldicência passa a ser, digamos, lei. E o que se diz agora é que a FIA está a ter para com a Ferrari um olho que não tem para com as outras equipas em termos regulamentares. E as verificações nos carros da Ferrari têm sido muito mais prolongadas e exaustivas, e tem acontecido muito mais vezes do que acontece com a concorrência. Mas portanto, isso vem imediatamente a seguir àquela situação da desclassificação no Grande Prémio da China. Vem, pelos vistos, de há muito tempo. Eu acho que mas olha, a Williams acabou de ter os 2 carros desclassificados em Singapura. Mas aquilo que me parece, e que este rumor, não vamos dizer que é notícia, mais rumor, parece deixar a entender é que a FIA ainda não desculpou aquilo que a Ferrari fez em 2019. Mas se isso é verdade, já devia ter desculpado, porque primeiro o acordo foi entre as duas partes e foi mal feito, na minha opinião, e acho que na grande maioria das opiniões foi mal feito, mal divulgado, mal explicado, e se ficaram com uma réstia de rancor para com a Ferrari, já é tempo dessa réstia de rancor a existir, deixar de acontecer. Esse é um problema também que a Ferrari sempre teve. E depois a Ferrari está sempre nas bocas do mundo, já o tinha dito, mas sobretudo está nas bocas do mundo porque anda há muitos anos sem ganhar. Aqueles 21 anos sem títulos mundiais de pilotos entre 79 e 2000 custaram muito, e agora desde 2007 que a coisa está quase a chegar aos 20 anos. Portanto, isso começa a ter uma pressão brutal. A Ferrari não pode estar outra vez 20 anos sem ser campeã do mundo da Fórmula 1. Não é que isso seja um problema para a Fórmula 1. É um problema para a Ferrari. Não, é um problema grande para a Ferrari. Desculpa, deixa-me intervir só para comentar aquilo que o João disse, já que não comento Fórmula 1, comento comentador de Fórmula 1, que é um luxo, e obrigado. É verdade tudo isso, mas o que me parece, eu também li a mesma desculpa que agora vem, sobretudo que a diretiva técnica das asas flexíveis aparentemente trouxe mais problemas à Ferrari do que à Mercedes e à Red Bull, que teriam, não faço ideia como, descoberto como fazer funcionar a asa da frente nos últimos grandes prémios, sobretudo desde a pausa de verão. Eu até admito que isso seja assim, mas isso tem uma de duas razões. Ou a Ferrari, tecnicamente, não tem a competência das outras equipas, e isso é grave, ou a Ferrari anda à procura de desculpas onde elas não deviam existir, e isso é igualmente grave, porque aquilo que a Ferrari faz com esse tipo de desculpas, eu não sei se é a Ferrari, atenção, pronto, a imprensa italiana, ao arranjar essas desculpas, só está a prolongar a agonia da equipa. Vamos admitir que é verdade, vamos admitir que as outras duas equipas, portanto, tanto a Red Bull como a Mercedes, descobriram como fazer funcionar novamente a asa dianteira depois de alguns meses de uma passagem de menor eficácia dos carros. Porquê é que a equipa técnica da Ferrari não conseguiu? Tem menos fundos que as outras equipas, tem menos capacidade de atração do que as outras equipas, me parece, quer dizer, acho que é procurar botes expiatórios onde eles não existem. Quando o dançarino não sabe dançar, o chão não está inclinado, e a Ferrari parece-me que desde os tempos do Schumacher, sim, o João falava disso, portanto desde aqueles anos gloriosos entre 2000 e 2005, 2004, depois de 2006,
perdeu essa capacidade de olhar para dentro, reorganizar-se e resolver os problemas. Ganhou o campeonato com o Raikkonen em 2007, construtores em 2008, se não estou em erro, mas isso ainda era aquela inércia que vinha dos anos do Schumacher. É essa a equipa que a Ferrari precisa, de uma equipa que não olha para o lado, que olha para si, que resolve tecnicamente, e em relação às regras, se faz alguma coisa é condicioná-las como fez durante 40 anos, e esse era o último ponto. Se a Ferrari queixar-se de que as regras são mais duras para si do que para os outros, não deixa de ter o seu bocadinho de karma e de ironia. E atenção que eu não estou com isto a ser anti-ferrarista, adoro a Ferrari, gosto de ver a Ferrari ganhar, gostava de ouvir os sinos tocar em Maranello, mas todos sabemos que nestes 75 anos houve muitas épocas em que a Ferrari escrevia as regras, não era só saber como manipulá-las. Portanto, caramba, até desse ponto de vista, isso parece um bocadinho desculpa de futebol. A arbitragem está a ser pior para o meu clube, quer dizer, quem é adepto dos clubes grandes queixa-se sempre, mas sabe que as arbitragens são sempre mais para esses clubes do que para os pequenos como o meu. A Ferrari tinha que fazer mais ou menos a mesma coisa, portanto, deixar esse tipo de desculpas, reorganizar-se, não tem problemas com a dupla de pilotos, também já não tinha com a anterior, e encontrar no meio dos muitos meios que tem, dos fundos que tem, a solução para os seus problemas. Vocês diziam que a Ferrari tem mesmo de ganhar. Tem. Há declarações interessantes esta semana, do John Elkann, porque em termos de bolsas, e falámos muito disso quando o Hamilton foi contratado, as coisas não lhes correram particularmente bem. Mas não foi só por causa da Fórmula 1, tem a ver com o mercado americano, não tem foi, a ver com alguns carros. É verdade tudo isso. Não estão a ter o João, sucesso. É verdade tudo isso. Como também não foi só por causa da contratação do Hamilton que a bolsa correu bem. Claro. E, no entanto, cada vez que falamos de Ferrari, falamos de bolsa, porque isto é um negócio e porque eles vivem de dinheiro, não vivem só da paixão. A paixão é aquilo que nos une a nós. Aquilo que une os acionistas é a parte do rendimento no fim do ano e do exercício. E já que falas de rendimento, há algo que é visível, que é o rendimento da Ferrari esta temporada, sobretudo numa altura em que vemos uma Red Bull e até uma Mercedes aproximarem-se um tanto ou quanto mais do nível que a McLaren tem apresentado ao longo desta temporada. E é por isso que, já que falámos de sinos de Maranello, os sinos tocam, e nesta altura tocam e até vão, será daqueles boatos de paddock, até vão de alguma forma fazendo estremecer um Frederico Vasseur, que até há 2 meses renovou o contrato. Já se fala do Christian Horner. Seria Christian Horner o homem certo para pôr a Ferrari a olhar para dentro, para si mesma, a preocupar-se consigo mesmo e não com os outros? Respondo de uma maneira muito interessante. Eu já sou suficientemente velho para me lembrar experiente. Quando o Jean Todt deixou a Peugeot e o projeto do Grupo C da Peugeot, e antes o projeto dos rallies e do todo-terreno da Peugeot, e foi contratado pela Ferrari, toda a gente dizia que ele não era o homem certo. E foi. Porque não tinha experiência de Fórmula 1, porque só conhecia o mundo dos rallies e só se mexia bem no mundo dos rallies. Estás a dizer-me que o Christian Horner seria uma escolha acertada? Não estou a dizer isso. Estou a dizer que depende da forma como o Christian Horner navegar, a ser verdade, e parece que não é, se fosse verdade, a forma como ele consegue navegar os meandros de Maranello. O que é que o Jean Todt fez que mais ninguém tem conseguido fazer nos últimos anos? Sejam italianos, sejam italo-suíços, sejam franceses, como acontece agora, ninguém conseguiu montar a sua estrutura com os seus homens, com pessoas de confiança, não olhando para aquilo que por dentro e por fora em Itália, por dentro da Ferrari e fora da Ferrari em Itália se fala, o Jean Todt conseguiu fazer isso. Demorou tempo a ganhar, convém não esquecermos. Eles tiveram quase uma década inteira até serem campeões do mundo, ou seja, falharam todos os anos nos anos 90 do século passado, só ganharam no primeiro do século XXI, considerando que o ano 2000 é o primeiro ano do século XXI. Mas chegaram lá, e chegaram exatamente com essa coesão. Não me parece existir nesta altura a Itália. Há vários nomes que são apontados a dedo, agora é o chefe da engenharia que é apontado a dedo, porque tem um feitio muito complicado, o próprio Fred Vasseur é apontado a dedo, porque promete uma coisa e depois não cumpre, os pilotos são apontados a dedo porque não têm conseguido os resultados que eram expectáveis, sobretudo o Hamilton, ainda que seja o único que ganhou este ano ao volante um Fórmula 1 da Ferrari, mas isso são outros 50 escudos. A verdade é essa, é que é preciso coesão. O Christian Horner é um homem de coesão? Tenho dúvida. Mas, quem sabe? Acrescentar duas coisas. Uma, são outros 50 escudos, são outros 25, porque ele ganha uma sprint, portanto, é metade da coisa. Em relação ao Horner, a pergunta que eu faço é se uma pessoa com aquele ego é a pessoa certa para esse perfil de união que tu traçaste. O Jean Todt tinha um ego muito maior que a sua dimensão física. Bastante menos popstar, apesar de tudo.
Tinha e tem. Sim. Mas deixa a parte do popstar para a mulher só. E no caso do Christian Horner, não, eu acho que se pegou. E ele tem um feitio muito... Enfim, não estou a dizer isto, não ponho em causa a competência do Horner. Fizemos aqui uma parte de um destes programas sobre o Horner, e o Horner tem provas dadas e não tem que explicar nada a ninguém sobre aquilo que sabe de Fórmula 1. Não parece que numa equipa com estas características que tu há bocadinho bem traçaste, o mediatismo constante sobre o qual está, o Horner... Não sei, posso estar enganado, mas é isso que me perguntas, se eu acho que isso vai resolver a questão. Tinha que mudar muito em termos de personalidade, tinha que fazer isso que o João disse, trazer uma equipa muito coesa atrás dele, mas repara, o Todd trouxe uma equipa muito coesa atrás dele que importou toda da Benetton. Ou seja, a equipa técnica que ganha com o Schumacher vem com o Schumacher. Toda, mais cedo ou mais tarde. Uns no primeiro ano, outros no segundo. Onde é que o Horner vai buscar essa equipa neste momento? Seria um investimento semelhante àquele que a Ferrari acaba de fazer com o Lewis Hamilton. Teria de ser um investimento semelhante em termos de peso financeiro, se calhar até superior àquele que fizeram com o Hamilton, porque o Hamilton traz retorno e trouxe retorno imediato, tal retorno da bolsa, e este não vai trazer, pode não trazer um retorno assim tão imediato. O João tocou num ponto que é muito importante, e voltando à experiência... O ego? Não tem a ver com o ego, tem a ver com a capacidade financeira. O que é que acontecia quando o Jean Todt conseguiu ir buscar esses elementos todos à Benetton que vieram com o Michael Schumacher? Ferrari tinha uma capacidade financeira que não era imitável em nenhuma outra equipa. Era uma Fórmula diferente. Era uma Fórmula muito diferente. A Ferrari tinha não só o seu prestígio, como tinha o apoio da Marlboro na altura, era um colosso e era capaz de pagar o suficiente para atrair essas pessoas para irem viver para a Itália. Hoje em dia, essa questão não se coloca de forma tão premente. É mais difícil convencer um Adrian Newey, um piloto de topo, um Max Verstappen, por exemplo, e dando apenas esse exemplo, a irem para a Itália, porque a capacidade financeira que a Ferrari tem hoje continua a ser imensa, e por isso é que pagou o que dizem que pagou ao Lewis Hamilton, tem par em algumas outras equipas. E essa é que é a novidade passados 30 anos. A Fórmula 1 mudou, a Ferrari mudou dentro daquilo que é o conceito de importância na Fórmula 1, e o mundo também mudou. E isso fez com que seja mais difícil, nesta altura, cativar esses técnicos, essa equipa, a vir um bloco de equipa. Vamos supor que, e estamos a inventar, que o Christian Horner conseguia juntar outra vez o Jonathan Ridley, o Adrian Newey, o Rom, toda essa gente que fez o Red Bull 2023 e fez muitos outros antes, e trazer toda essa gente para a Ferrari. E o Max Verstappen vinha, por associação. Ele é capaz de fazer isso. Hoje em dia vejo como muito difícil. E já nem falo sequer das relações entre os indivíduos, que são importantes, obviamente. Já não falo nisso. Falo nessa capacidade de chegar ao pé do Adrian Newey e oferecer-lhe muito dinheiro, do Ron, da McLaren, de trazer o Max Verstappen. Isso hoje em dia a Ferrari já não consegue fazer a diferença que fez há 30 anos. É porque é uma Fórmula 1 cada vez mais equilibrada também nesse ponto. Cada vez mais rica até, se quiseres. Exatamente. Hoje em dia... Basta, desculpa lá, é verdade o que o João está a dizer, mas já não basta sequer dar-lhe dinheiro para isso. Tinham começado por ir buscar o Adrian Newey antes de ir buscar um piloto, e não estou com isto a dizer mal do Lewis Hamilton. Eles precisam de ir buscar. O que é que o Todt fez quando foi buscar o Schumacher? Foi buscar um imã. E o Hamilton, com todas as qualidades que tem, não tem, porque a Fórmula 1 é diferente, porque os contratos são diferentes, não tem um imã atrás dele, não trouxe sequer o Pete Bonington, mas também não trouxe a equipa técnica da Mercedes com ele. Aquilo que veio com o Schumacher foi o Ross Brown, o Rory Byrne, e quem é que me estou a esquecer mais? O João vai-me lembrar. Mas alguém mais veio e fez na Ferrari o que fazia na Benetton. Bastam esses dois, fizeram a diferença naquela altura, porque a Ferrari naquela altura motor sabia fazer, não é? Isso, fossem buscar o Adrian Newey primeiro, se calhar tinham mantido o Cardilli, tinham ido buscar o Cow, ou tinham ido buscar, não sei, conseguiam ter feito esse imã com o Newey. Não foram, portanto, agora têm que descobrir outro. Tem que ser outros caminhos, já não pode ser esse. Não podem repetir 1995, 96, quando fizeram isso, porque a Fórmula 1 é diferente, mas porque também não têm esse imã lá dentro. Portanto, a pergunta que temos que pôr é, o Horner é esse imã, o Horner é essa pessoa que desperta lealdades e que seguem como soldados para uma batalha? É que não foi assim que ele saiu da Red Bull. Parecia ser antes e deixou de o ser. Não foi assim que ele saiu da Red Bull. Parecia ser, mas depois deixou de o ser. Não é? Eu acho sinceramente que a Ferrari não tem muito interesse em contar com uma figura como o Horner, que traz muita coisa, não só a nível desportivo, ele tem muito currículo, mas traz muita coisa, talvez não, que a Ferrari não se queira associar. E depois já há aqui outro ponto, é que eu acho que o Horner é uma figura que vai
vai aqui um fenómeno atrás dele, que já foi associado à Cadillac, já foi agora associado à Ferrari. Eu acho que qualquer equipa... Associada à AS, alegadamente, à Alpine. Acho que de qualquer dia faz o pleno. Qualquer equipa que não vá... A Aston Martin, inclusive, também já o associaram. Exatamente. Qualquer equipa que não tenha resultados... Eu acho que qualquer equipa que não tenha resultados ou que não esteja na moto de cima, acaba por... se calhar o Christian Horner... ouvimos aqui este Zunzun, ouvimos aqui este... E ele acaba por estar associado porque também é uma figura que vende muito na imprensa, e acho que é o fenómeno, vai ser por aí. E sobretudo é uma figura que trabalha para o engagement, que é algo que falamos muito hoje em dia, que é alô, eu continuo aqui, não se esqueçam de mim, porque eu continuo a ser importante na Fórmula 1. Ora, fazia a pergunta sobre Charles Leclerc, porque pode, numa eventual saída de Charles Leclerc, abrir-se aqui uma porta para Oscar Piastri. E isto porque, numa altura em que se está em julgamento um caso entre Alex Palou e Zac Brown ou a McLaren, e a McLaren reclama mais de 20 milhões de perdas por um chamado U-turn, ou seja, um desligar contratual de Alex Palou, um não cumprimento contratual, exatamente, de Alex Palou. Já vou ao jurista, já vou ao João Amaral para nos explicar melhor toda esta situação. A McLaren fala em quebras de receitas potencialmente na casa dos 20 milhões e por isso quer ver Alex Palou condenado. Por seu lado, o piloto 4 vezes campeão da IndyCar já veio dizer que correria na McLaren na IndyCar com a promessa de um papel de reserva, piloto de reserva na Fórmula 1 e uma grande probabilidade de ser piloto de Fórmula 1. Há mensagens que são mostradas de WhatsApp, outras apagadas, muita coisa que está em cima da mesa. E há também um Zac Brown que admite que não foi ele quem escolheu a entrada do Oscar Piastri. Posso começar já a rir? Não. Deixa-me só dizer que diz que a contratação de Oscar Piastri foi feita pelo Andreas Seidl, que entretanto já nem está na McLaren. Começo já pelo André, por esse e desculpa, João. O João tem o código civil ali. Não. Deixa essa parte do julgamento em Londres para o João, que é um mundo que eu domino zero. Este mundo eu também não domino grande coisa. Seja em Londres, seja em Portugal, também não dominas grande coisa, não é? A não ser o senso comum. E esse não é lei. Mas começo por dizer uma coisa. O Zac Brown diz que é o Andreas Seidl a decidir um contrato de um piloto da equipa de IndyCar. É que Fórmula 1. se o Não, porque o contrato foi feito para ele ser piloto da IndyCar, sair da Ganassi. Alex Palou. Sair da Ganassi e ir para a McLaren, IndyCar. E é o Andreas Seidl que faz esse contrato? Então não é o CEO dos dois lados que faz esse contrato? Ele não sabe? Não acredito. Obviamente me parece uma desculpa estranha e uma desculpa usando um elemento, o Andreas Seidl, que já não está na McLaren há algum tempo. Dito isto... Mas Zac Brown diz que a escolha de Oscar Piastri para a equipa de Fórmula 1 foi uma escolha do Andreas Seidl. Aí acredito pouco também, mas acredito um bocadinho mais. Era o time principal na altura. Vamos ver. Há uma coisa que é interessante no meio de tudo isto. Nunca tínhamos ouvido... Há muitas, mas há uma muito interessante, que é nunca tínhamos ouvido verdadeiramente o Alex Palou a dizer que queria ser piloto de Fórmula 1. Mesmo quando guiou os McLaren testes, quando fez o FP1 em Austin, com a McLaren, ele nunca disse de forma perentória, até porque estava num crescendo de forma na Fórmula Indy, convém não esquecermos que ele ganhou os últimos 4 campeonatos, é tetracampeão, portanto, e de forma consecutiva e muitas vezes dominadora. Ele nunca tinha dito da forma que já disse em tribunal, acreditando naquilo que tem sido publicado sobre as audiências no tribunal, acho que é no Tribunal do Comércio de Londres. Ele admite que queria ser piloto de Fórmula 1 e quer continuar a seguir esse caminho. Admite que houve outro convite e que a McLaren não permitiu. Admite que depois de ter surgido a situação McLaren de ele ver que estava a perder o lugar para o Oscar Piastri, que falou com o Dr. Marco, que o Dr. Marco a determinada altura se mostrou interessado para a AlphaTauri. E que depois de o Dr. Marco ter tido uma conversa com o Zac Brown, não sabemos o teor da conversa, acho que o Alex Palou também não sabe, o interesse do Dr. Marco como que desapareceu e, portanto, deixou de ser essa hipótese. No meio de tudo isto, vamos lá ver, convém não esquecermos que o processo foi
posto pela McLaren, que pede uma compensação por vários danos financeiros, na maior parte dos casos, inclusive $400 mil que foram entregues à estrutura do piloto, no fundo pela assinatura, um prémio de assinar. Sim. E esse é um dos primeiros pedidos que Zac Brown trouxe para esta audiência. Falam também na perda de patrocinadores, na perda de receitas de merchandising. Terem que ir buscar outro piloto, terem pago de outra forma a outros pilotos. Essa parte eu acredito que o Zac Brown possa sentir essa necessidade. Agora, vamos ao cerne da questão. O Alex Palou condicionou o contrato para ser piloto da McLaren nos IndyCar. Tinha ou não tinha a promessa que podia ter um assento num Fórmula 1. Alegadamente essa promessa foi feita por WhatsApp. Alegadamente essa promessa foi feita por WhatsApp. Mas que tipo de promessa que era essa promessa? É o WhatsApp um meio de prova legal? Parece-me estranho. Já vamos ao jurista. Já está a abanar a cabeça que sim. Isso sim. Eu também acho que sim, mas se provar a veracidade da mensagem, sim, é uma declaração negocial, e é disso que estamos a falar, é declarações negociais. Mas quer dizer, não é por ser jurista ou deixar de ser jurista, felizmente nunca, ou infelizmente nunca me vi envolvido em casos destes em tribunal. Os estágios de advocacia, foi isso que eu fiz, são casos bastante mais corriqueiros. Dito isto, nós vemos isto acontecer todos os dias noutras modalidades desportivas. É um bocadinho mais raro no desporto automóvel, não é inédito, mas apesar de tudo é mais raro. Eu percebo ambas as partes, não há ver, e eu acho que é nessa percepção, nessa zona cinzenta que está aqui este caso todo. Não tenho dúvida nenhuma de que o Zac Brown abordou o Palou e que queria que ele conduzisse. Ele queria um ativo. O Paulo diz isso com muito detalhe. Aquilo que me foi vendido pelo Zac Brown foi um novo Mário Andretti, porque não há um piloto tão bem sucedido como o Mário Andretti dos dois lados do oceano, desde que o Mário Andretti foi e é o Mário Andretti. Foi campeão do mundo de Fórmula 1 em 78 e foi campeão de IndyCar mais do que uma vez. Mas eu admito que eu vejo o Zac Brown a fazer esse discurso de vendas, esse pitch, como agora se diz, e portanto deve ter vendido ao Paulo tudo e mais alguma coisa, como podendo entrar para a equipa de IndyCar da McLaren e aproveitar essa sinergia, a mesma equipa, o mesmo CEO, o facto de ser um americano, a vender um americano na Fórmula 1 numa altura em que a Fórmula 1 valoriza a cada minuto que passa, sobretudo nos Estados Unidos, para onde vamos a seguir. Salvo seja, nós vamos ficar na cabine, mas a Fórmula 1 vai a seguir. Não tenho dúvida nenhuma dessas promessas. Qual é o grau de promessa ou o grau de concretização da promessa de conduzir na Fórmula 1? Já tenho as minhas dúvidas, porque não vejo uma pessoa como o Zac Brown dizer-lhe tu de certeza absoluta que vais conduzir para a minha equipa de Fórmula 1. Pode-lhe ter dito, e é isso que eu consigo ler das declarações do Paulo, se não conduzir para a McLaren, eu arranjo um lugar na Fórmula 1. Não tenho grande dúvida disso. E eu acho que o Paulo assina o contrato também por causa disso. Não é só o contrato, é a renovação do contrato, sobretudo, que ele assina para 24, 25 e 26. E é dessa depois que se arrepende. E há ali uma coisa que não joga nada a favor do piloto espanhol, é o facto de ter assinado esta renovação de contrato depois de saber que a McLaren tinha contratado o Piastri. Ele diz, eu fiquei francamente zangado quando contrataram o Piastri, eu percebia se fossem buscar um piloto experiente, mas vão buscar um rookie como eu, isso faz-me sentir inseguro e faz-me perguntar qual é o meu lugar nisto tudo, mas depois disso ele ainda assina um contrato. Portanto, ele diz que acredita naquilo que o Zac Brown lhe prometeu. O que é que o Zac Brown lhe prometeu vai ser difícil de provar sem uma mensagem do WhatsApp, um documento escrito, um testemunho, por indireto que seja. Acho, e isso também é dito pelos advogados do Palou, que os 20 milhões necessariamente estão a ser altamente empolados. E eu acho que o Zac Brown viu tudo aquilo que podia ter ganho com o Palou na Fórmula Indy, tudo aquilo que não ganhou, enfim, patrocinadores que não chegaram a ser patrocinadores, que lhe devem ter feito uma promessa bastante mais distante do que aquela que ele fez ao Palou, mas depois não concretizaram a assinatura e, portanto, ele também cobra ao Palou por causa disso. E o Palou diz uma coisa que a mim, confesso, me deixa, pode ser um argumento jurídico, eu utilizá-lo-ia, que é fazer o papel do coitadinho e do piloto sozinho, sem grande poder financeiro ao pé de um conglomerado como é a McLaren, e diz, eu vou pagar estas despesas até ao fim da minha vida, porque é verdade que a Chip Ganassi Racing está a pagar as despesas, mas ele também diz que isso tem um peso no contrato dele e naquilo que ele ganha. Diz também que não é um dos 4 pilotos mais bem pagos da IndyCar. Para um tipo que ganhou 4 campeonatos consecutivos é uma coisa estranha, de facto. Era mais ou menos como o Max Verstappen ser o 5º ou 6º piloto de Fórmula 1 mais bem pago. Não me parece uma coisa lógica. Lá está, é uma novela que não estamos muito habituados na Fórmula 1. No futebol é mais típico, já tivemos jogadores que assinaram contratos com 2 e 3 clubes diferentes.
Eu acho que de parte a parte há aqui uma zona de encontro que o Tribunal, espero, consiga encontrar, porque já não é a primeira vez que eles estão a tentar dirimir este conflito. Eles tiveram muito tempo em Tribunal Arbitral, e se o Tribunal Arbitral tivesse conseguido encontrar uma solução de comum acordo para todos, não tinham chegado a um tribunal como estão neste momento. João, ao que parece, a única coisa que esse Tribunal Arbitral, e desculpa estar a interromper, decidiu de alguma forma, levou que o Zac Brown, em vez de pedir 30 milhões, só peça agora uma indenização de 20 milhões. Mas não conseguiram chegar não conseguiram chegar a meio da ponte. O Zac Brown desistiu um bocadinho da distância, mas continua basicamente do lado dele da ponte. Há de se resolver. Fico com pena porque o Paulo parece-me ser acho que é inegável, um talento geracional, é um tipo com umas mãos incríveis. Há aqui uma segunda parte também que é preciso ver. O Paulo diz, como o João Carlos dizia há bocadinho e bem, pela primeira vez manifestou um amor eterno à Fórmula 1 e que até aceitava deixar de conduzir na Fórmula 1 e para ser piloto de reserva na Fórmula 1. Ele diz isso a alguns nas audiências da semana passada. A verdade é que entre ser um peixe pequeno na Fórmula 1, piloto de reserva de uma equipa, ou ser um grande peixe naquele lá que é indicar, ele se calhar está bem onde está, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista até financeiro, independentemente de poder não ser o mais bem pago, do ponto de vista de uma vida bastante mais simples que a indicar dá aos seus pilotos em termos de compromissos publicitários, de marketing, de viagens, tudo mais. Há de se resolver tudo isto. Não me parece muito estranho, confesso, não conhecendo assim tão bem o Paulo, que o Zac Brown se veja envolvido numa coisa destas. Parece-me relativamente normal que um tipo com aquela sagacidade comercial se veja envolvido em contratos que depois não se cumprem. E estou como o João Carlos. Foi o Seidel que decidiu. Quem foi visto a comprar pipocas num supermercado em Aston Clinton foi Mark Webber, porque está a adorar toda esta novela. Filme, série, chamem-lhe o que quiserem. E, entretanto, há notícias que surgiram a público, prints que surgiram a público, de uma ligação ainda mais empresarial de Zac Brown a Lando Norris. E é aqui que os fãs e a entourage de Oscar Piastri está a começar a pressionar ainda mais a McLaren, porque as coisas em pista nos últimos tempos não têm sido favoráveis, digamos assim, ao piloto australiano. Há aquele rádio depois do arranque em Singapura e de um Lando Norris que ultrapassou o colega da equipa e que depois de tocar em Max Verstappen toca também no colega de equipa que é também adversário no Mundial de Pilotos. Há o famoso rádio de mas então vamos trocar de posição, não acho isso justo. Trazemos ainda os rádios do Grande Prémio de Monza quando a pistola falhou e foi pedido ao Oscar Piastri que devolvesse a posição em pista Lando Norris. Ora, Zac Brown, alegadamente, é também CEO da Quadrant, uma empresa, uma marca à qual associamos Lando Norris. E agora também parece que foram colocados a público documentos que provam que Zac Brown é também o CEO desta empresa, fundada por Lando Norris, ou da qual Lando Norris é um embaixador, por assim dizer. Ou seja, Mark Webber, bring the popcorns because the thing is getting hot. É assim, vamos lá ver. Nos últimos 3 grandes prémios o Piastri esteve abaixo das expectativas. Uma vez porque houve essa comunicação rádio da paragem nas boxes em Monza, mas depois em Baku o muro encontrou, ou ele encontrou o muro e não via. Não esteve brilhante, longe disso, bem pelo contrário, esteve desastrado. E no grande prémio em Singapura deu espaço. O Lando Norris encontrou um espaço e a partir daí o que é que ele queria que a McLaren fizesse? Que atrasasse o Lando Norris numa paragem das boxes, desse ao Lando Norris a oportunidade de devolver a posição, não me parece que seja real. Há de facto uma campanha nesta altura por parte da Piastromania, e até na Austrália, hoje por exemplo li um tweet verdadeiramente espetacular. Não da mãe do Piastri? Não. Por causa dos 1000 km das 1000 km de Bathurst, que foram este fim de semana, que é a minha prova que me falta. Eu costumo dizer que é a prova que me falta ver e é de facto uma competição espetacular. Mas aquilo que o tweet dizia, estão a ver, a Fórmula 1 não presta para nada. Isto é que é bom, porque teve 200 e não sei quantos mil espectadores ao longo do fim de semana, esquecendo-se que em Melbourne são quase 400 mil ao longo do fim de semana. E a importância, mesmo dos supercars australianos, mesmo na Austrália, não se compara àquilo que é a importância da Fórmula 1. E na Fórmula 1 também choveu, como choveu em Bathurst. Também, muito. A verdade é que parecia estar tudo bem encaminhado para o Piastri, com aqueles pontos que trouxe de vantagem após a pausa de verão, após Zandvoort sobretudo, não é? Chegar ao título de campeão do mundo. Nesta altura, continua a ter muitos pontos de vantagem e continua a ser
o piloto que mais facilmente pode lá chegar. Mas há outra questão, para além do Lando Norris, para além de um suposto favorecimento da McLaren face ao Lando Norris, é que o Oscar Piastri está a sentir a pressão, e o João há pouco falava daquilo que têm sido as evoluções do Red Bull e do Mercedes, e sobretudo, ao que parece, a nível da flexibilidade da asa dianteira, onde eles encontraram um panaceia para dar a volta àquilo que foram as restrições regulamentares introduzidas nesse aspecto no Grande Prémio de Espanha. Sente-se dentro da McLaren e sente-se, se calhar, mais nesse aspecto no Piastri do que no Lando Norris. Eu tenho percebido isso nos últimos grandes prémios, que há um certo medo de serem outros a decidir o título mundial e não apenas os dois pilotos da McLaren. Eles estavam convencidos, e o Piastri mais que o Lando Norris, que a decisão ia ser feita a dois. E as últimas corridas antes da pausa de verão e até a primeira corrida em Zandvoort deixavam entender isso mesmo. E de repente parece que não é assim. E talvez seja esse o fator de maior pressão. Agora, o Lando Norris tem uma ligação através de uma empresa com o Zac Brown. Os dois têm um contrato com a McLaren. Os dois contratos devem ser muito claros, e se há as tais papaya rules, se há combinação entre os dois pilotos e a equipa do modus operandi, mesmo a partir de agora, quando o título de construtores está decidido a favor da McLaren, então que se use esse modus operandi, concordando ou não com ele, mas que se use. Foi uma decisão que a equipa e os pilotos tomaram, e ao que parece, antecipadamente. Não se use fatores externos, estranhos, para puxar para um lado, puxar para o outro. Mas acho que é, sobretudo, um fenómeno de redes sociais. Para fecharmos, vamos só voltar ao tema Ferrari. Caso Charles Leclerc saia da Ferrari, poderá a Ferrari ser uma alternativa para Oscar Piastri, caso Oscar Piastri se chateie também toda esta situação? Pode ser, mas eu acho que ainda é muito cedo para falarmos nessa mudança. Eu queria só dizer, eu acho que vamos ver um Oscar Piastri diferente já em Austin, porque todo este burburinho ele também está a ouvir. É combustível. E acho que acho que vamos assistir mesmo a um passar de good boy talvez para um bad boy em pista, tendo em conta que eu acho que ele também vai ter algum cuidado, porque a vantagem pontual é dele. Portanto, neste caso, ele tem que ter algum cuidado, mas eu acho que a abordagem dele vai ser menos defensiva e vai abrir aqui um bocadinho mais os braços, se tiver de os abrir, se essa situação chegar com o companheiro de equipa. O Oscar Piastri ficava bem na Ferrari, até porque tem aquele passado na Prema, com 2 títulos de Fórmula 3 e Fórmula 2. Os italianos não lhe metem medo, até porque ele fez muito da sua carreira no karting à Itália, veio viver para a Itália, mas tem um apelido italiano. O Piastri não pode ser dizer, mais sim, italiano, e seria se calhar uma boa maneira da Ferrari, mesmo sendo um australiano, mesmo sendo um australiano a guiar esse Ferrari, a levar a tal água ao moinho, e se calhar passados 21 anos, tal como aconteceu entre 79 e 2000, vir um título mundial. Por que não? Não vejo, sinceramente não vejo, mas está tudo em aberto. É perfeitamente possível, e como dizia no início, quer dizer, se qualquer equipa gostava de ter o Charles Leclerc, qualquer equipa gostava de ter o Oscar Piastri. Estão a um nível na Fórmula 1 que não são, enfim, não estão no patamar do Max Verstappen ou do Lewis Hamilton. Eu vou acrescentar isto, o Fernando Alonso, ainda que esteja claramente a caminhar para o fim da sua carreira, mas enfim. Tens depois um Oscar Piastri, o Charles Leclerc. Talvez o George Russell esteja a chegar a esse patamar, tem feito, e dissemos isso a semana passada, tem feito um campeonato extraordinário a todos os níveis, portanto não vejo porque é que o Oscar Piastri não poderia ser piloto da Ferrari, com vantagem para ambas as partes. Não sei se, quer dizer, nesta fase com a competitividade das duas equipas, acho que mais depressa o Marco Webber estica a corda, lança essa guerra psicológica toda para criar ali um fator de desestabilização, do que provavelmente pensa ver o seu piloto protegido sair da McLaren. E será que é isso que está a acontecer, João? O que é criar esse fator psicológico de desestabilização? O próprio Marco Webber a lançar lenha para esta grande dúvida disso. Mas ele que se lembra que quando fez isso... Eu, se fosse manager dele, sim, eu faria isso de duas maneiras. Uma era dizer-lhe a ele, basicamente, aquilo que eu acho que ele tem que fazer até ao fim do ano. Shut up and drive. Acabou. Não há mais conversa. Conduz, ganha. Se for preciso, como o Ruben dizia, esticar os braços, os cotovelos, tudo, estica o que quiseres, mas ganha. E se ganhar, é campeão do mundo. Não tenho grande dúvida disso. A segunda parte é criar essa percepção de favorecimento que deixa... A verdade é que deixa, como o Ruben dizia, algum combustível na alma do piloto,
e deixa todas as decisões da McLaren a serem mais escrutinadas do que seriam normalmente. Também é verdade, e já falámos sobre isso, que a McLaren se põe a jeito com decisões às vezes um bocadinho incompreensíveis para os dois lados. Não é uma questão, não me parece que estejam a inclinar a coisa mais para o lado dos ingleses. E no fim de semana, extremamente importante, já que Austin é fim de semana de sprint, há 33 pontos para serem entregues aos vencedores da sprint, 8 pontos, e claro, ao vencedor do Grande Prémio, 25 pontos. Por isso há 33 pontos em cima da mesa. Dizer é que pode haver mudança na liderança do Campeonato do Mundo. Existe essa possibilidade. Eu ia deixar isso para quinta-feira. A aritmética dá essa possibilidade. Sim. João Amaral, obrigado pela tua presença. João Carlos Costa, Ruben Valente. Nós regressamos na quinta-feira para fazer a antevisão esse Grande Prémio dos Estados Unidos da América que se corre este fim de semana em Austin, no Circuito das Américas. Até lá.